noite. No programa desta segunda-feira vamos entrevistar Josenildo Gomes, secretário municipal de infraestrutura, e ainda PT pode ter definido a vice de Cadu na chapa majoritária. O cenário político já está no ar. Participe aqui do nosso programa através do nosso Instagram, @Cenário Político TCM. Inclusive, lá no nosso Instagram, você pode acompanhar quem é o entrevistado do dia, quem é o convidado que vai estar hoje no programa Cenário Político. Hoje nós vamos conversar com Josenildo Gomes, secretário municipal de infraestrutura. Vamos falar sobre infraestrutura de Mossoró, sobre as ações realizadas pela secretaria, pela prefeitura em diversos pontos da cidade. Claro, você pode participar, mandar sua interação também pelo nosso WhatsApp 988028941. Mande sua mensagem, a sua pergunta, para a gente conversar sobre diversos pontos que envolvem a infraestrutura da cidade, todas as questões que envolvem reparos, que envolvem o trabalho da prefeitura para melhorar as condições de vida da população aqui de Mossoró. Antes da gente começar a nossa entrevista com o Josenildo, a Câmara Municipal realizou hoje uma audiência pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para o próximo ano. Apesar da importância do tema, poucos vereadores compareceram à sessão. A lei é um documento que norteia os investimentos do município para o ano subsequente, com destaques para as metas e as prioridades. Mesmo com as contas públicas em debate, a presença dos vereadores foi baixa. Menos de 10 parlamentares estiveram presentes, sendo nenhum deles do bloco de oposição. A secretária municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, Tatiana Leite, falou sobre os valores definidos para 2027 e a importância de discutir o tema na Câmara. Como ponto de destaque que foi tratado aqui é a meta fiscal de receita, que nós chegamos a uma previsão com base na metodologia orientada no Manual de Demonstrativos Fiscais da STN. Nós chegamos a um valor de 1.560, sem considerar o RPPS. E aí, com base nessa receita total, nessa receita estimada, nós vamos iniciar o processo de elaboração da Lei Orçamentária Anual. É importante destacar que a plataforma Mossoró Participativa, elaborada em 25, que fundamentou o processo de elaboração do PPA 2026-2029 e da Lei Orçamentária de 26, foi uma plataforma que colheu informações, que fez a consulta pública ao povo de Mossoró. É uma plataforma permanente, ela ainda está no ar e também vai fundamentar o processo de elaboração da Lei Orçamentária de 27, que é um dos eixos estratégicos que está presente na LDO 2027, nesse projeto que está aqui na Câmara. O presidente da Casa, Genilson Alves, destacou que a população pode participar da LDO, enviando sugestões e detalhando as áreas onde os recursos podem ser aplicados. Foi um pontapé inicial para que a população possa discutir, possa sugerir, como também os vereadores teve a oportunidade de reivindicar, de apontar os pontos convergentes e divergentes. É esse momento que se faz a audiência pública. Diante desse momento, nós teremos outros momentos que será toda uma discussão interna que serão através das comissões temáticas. Nós temos uma comissão que é a principal, comissão de Finanças e Contabilidade, que trata exclusivamente dessa peça orçamentária. Então, diante desse contexto, vai ter a possibilidade de apresentar emendas. De acordo com o calendário da LDO 2027, a primeira votação em plenário está marcada para acontecer no dia 9 de junho. E caso seja necessário a votação de uma redação final, seria no dia 24. A expectativa é de que até lá todo esse processo seja devidamente finalizado. Durante a audiência, representantes do Conselho Tutelar de Mossoró pediram por mais investimentos, a começar pela construção de uma sede própria. A gente vê um momento oportuno para que a gente traga as nossas demandas, enquanto órgão, e fale sobre a necessidade de ter um orçamento, eu não digo grande, mas um orçamento que contemple as demandas e as necessidades do Conselho Tutelar. A gente hoje não tem uma sede própria, então para que haja uma sede própria, a gente precisa de recursos, previsão orçamentária,
E para a manutenção, para o funcionamento do órgão, né, na sua atividade diária, a gente precisa de uma estrutura mínima, né? Desde a questão de combustível, como eu pontuei na audiência, questão de combustível, a questão de material, de expediente, né? Essas demandas elas estão bem reduzidas e isso compromete o funcionamento do órgão, né? Desde a questão operacional e também a questão do atendimento ao público. Está aí a sessão de hoje da Câmara, da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, assunto importante, porque a Lei de Diretrizes é a forma como vai se pensar o orçamento do município para o ano seguinte, né? É importante a participação não só dos vereadores que vão votar, mas também da sociedade no geral, porque ela vai ser impactada diretamente sobre essas decisões. Olha, um relatório pluviométrico parcial divulgado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, mostra que o volume acumulado de chuvas nestes 4 primeiros dias de maio é maior do que o esperado para todo o mês. Conforme o balanço parcial de 1º a 4 de maio, o acumulado de chuvas na zona urbana do município atingiu 107,6 milímetros. O volume esperado para todo o mês era de 104,3. O desvio positivo é de 2,8 milímetros, correspondendo a que já choveu 2,6% mais do que o volume esperado para este 5º mês do ano de 2026. Eu já estou aqui com o secretário municipal de infraestrutura para falar, inclusive, sobre chuvas. Josenildo, secretário, muito obrigada por ter aceitado o convite para vir ao programa Cenário Político. Inclusive, está chovendo agora em Mossoró e, como o senhor falou, a Secretaria já fica em alerta, né, para esses pontos de alagamento. Como é que a Secretaria Municipal de Infraestrutura está se relacionando com esse período de chuvas, esses pontos de alagamento, esse monitoramento e essas ações para minimizar os problemas durante as chuvas aqui em Mossoró? Boa noite, bem-vindo ao programa Cenário Político. Boa noite, né? Minha primeira vez. É um prazer estar aqui, poder esclarecer mais a população o trabalho que a gente vem realizando junto à Prefeitura de Mossoró e especialmente na pasta de infraestrutura. O trabalho no período de chuva, Natália, ele é muito coordenado, né? Nós temos uma Secretaria de Governo que coordena diversas equipes. Nós temos a Defesa Civil aliada conosco lá na infraestrutura, nós temos a Secretaria de São Miguel Regério também, Defesa Civil, enfim. São várias secretarias que a gente monitora os níveis do rio, os pontos de alagamento que são conhecidos e também fazemos um trabalho forte na infraestrutura no sentido de recuperar a drenagem, fazer novos trechos para que esses problemas não venham mais acontecer. Nesses pontos de alagamento, né, como o senhor falou, que quando chove, como está chovendo agora em Mossoró, uma chuva mais forte, já se monitora quais são os pontos que normalmente alagam aqui na cidade, né? Esses pontos, eles mudaram ao longo dos anos? Aconteceram de ter mais registros de pontos de alagamento ou são aqueles mesmos que a cidade já conhecia? A exemplo ali do trecho da Cobal, né, naquela avenida que vai dar acesso a leste-oeste, tem também a Lagoa do Bispo, né, naquele trecho ali da Lagoa do Bispo, a Avenida João da Escócia. São os pontos que já são monitorados e existem outros que preocupam a Secretaria? Sem dúvida. A gente vem percebendo um crescimento da cidade de Mossoró bastante importante, né? Principalmente ali na região do Sumaré, Bela Vista, enfim. São regiões que também preocupam em virtude de ter córregos naquela região e a gente também vem monitorando o nível deles. Nós fizemos um trabalho importante na região do Sumaré, fizemos a drenagem ali na Terra da Liberdade, todo mundo conhece, entregamos um OBS recentemente lá perto. E tem um córrego lá que a gente reestruturou ele, que ele sai ali no Sumaré, atravessa a BR e deságua no rio. Então, além desse, tem os pontos no Barrocas, né, que ali depende do nível do rio. Obviamente, o rio aumentando não tem muito o que se fazer, mas a gente monitora para dar assistência à população e o apoio, enfim. E aí é um trabalho que tem essa parceria com a população. Existe a questão da preocupação com o acúmulo de lixo, né, que isso acaba obstruindo galerias, provocando mais problemas, mas a Secretaria já realizou um trabalho de drenagem, como o senhor mencionou, em alguns pontos que já eram considerados pontos de alagamento. Inclusive na Lagoa do Bispo, né, houve um trabalho de reestruturação lá, que era um ponto bastante conhecido, para que diminuíssem esses transtornos à população. Exatamente. A Lagoa do Bispo ele é um deságue para toda aquela região do Nova Betânia, a Avenida Diocesana, enfim. Nós chegamos a duplicar a capacidade de armazenamento da Lagoa do Bispo, nós colocamos o maquinário lá, escavamos, fizemos a ampliação da lagoa, viemos fazer um trabalho importante na Cobal, a gente já consegue uma melhora muito grande no volume de chuvas, só que Mossoró tem 2 problemas basicamente de drenagem. Tem a drenagem que é pontual, local, mas tem aquela macrodrenagem
que é os serviços que a gente precisa se concentrar, que obviamente envolve um volume de recurso maior e a gente precisa de um planejamento também maior e já estamos trabalhando nesse aspecto. Vocês já estão realizando esses trabalhos de macrodrenagem, como o senhor falou, mas ainda para esse ano, visando ainda esse período agora chuvoso? Não, porque não há possibilidade de implantar um projeto de macrodrenagem com chuva, né? Sim. Nós estamos fazendo alguns projetos, como a revitalização da Lagoa do Bispo e aquele entorno, que a gente ainda percebe algum acúmulo. Na região da Cobal a gente já percebe que deu solução, a gente só precisa trabalhar nas sessões anteriores e estamos trabalhando nesse sentido. Outro ponto também na Lagoa do Mato, que a gente está fazendo um projeto para lá, que é uma região de alagamento ali, no prolongamento da Dom Helder, que a gente também está atento. Antes da gente continuar aqui a nossa conversa com o Josenildo, a gente vai tratar também sobre política, porque é indicada pelo Partido Verde, PV, para compor como vice na chapa de Cadu Xavier, a advogada Luciana Soares participou no sábado de uma agenda política em Açu, ao lado do pré-candidato. Também esteve presente o prefeito do município, Lula Soares, que é do Republicanos, e o pré-candidato a deputado estadual, Gustavo Soares, do PSDB, eles que declaram apoio a Cadu ao governo do estado e a Samanda Alves ao Senado. Registros do encontro entre Cadu e Luciana foram amplamente divulgados por aliados do grupo que comanda a prefeitura de Açu, sinalizando essa articulação aí em torno do nome da advogada que vai além do PV. Luciana é irmã do ex-prefeito Gustavo Soares e também do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, ex-deputado George Soares, que foi indicado à corte pela governadora Fátima Bezerra. Ela também é prima do prefeito Lula Soares. Foi dado esse nome, indicação do PV, inclusive eu conversei com o presidente estadual do PV, ele disse que essa era a indicação do PV para compor na chapa de Cadu Xavier como vice, mas ainda não havia essa definição. Como ela já está se movimentando com Cadu, pode ser que tenhamos aí o nome da vice já confirmado, a pré-candidatura ao governo na chapa majoritária governista. No entanto, esse nome ainda não foi confirmado pelo PT, não houve a confirmação aí da chapa majoritária governista em relação ao nome de Luciana Soares. E aí, como eu falo sempre aqui, né? Cadu Xavier é o nome que está se colocando na disputa, ainda é um secretário pouco conhecido. A Luciana Soares também é um nome pouco conhecido. Agrega por ser ligada ao grupo dos Soares, lá de Açu, que tem uma capilaridade, uma presença ali na região do Vale do Açu. No entanto, ela não é um nome também conhecido para trazer essa expressividade do ponto de vista de popularidade à chapa, né? Vamos aguardar aí as definições. Agora a gente volta a conversar com o Josenildo Gomes, secretário municipal de infraestrutura, para a gente falar sobre vários assuntos aqui. A gente tem algumas perguntas, Josenildo. Tem uma pergunta aqui do Emanuel Castro. Ele fala sobre esses buracos, esses registros de problemas, de ocorrências de buracos, de desgastes que acontecem em alguns bairros, Nova Mossoró, Dete Rosado, Sumaré. Ele fala que existem muitos buracos em uma situação de infraestrutura delicada, né? Argumenta sobre o pagamento dos impostos. E por que isso acontece? Existe um plano específico da Secretaria para sanar esses problemas? Exatamente, Natália. Os problemas concentrados desses conjuntos, como é o caso da Nova Mossoró, é um deles. Mossoró passou muito tempo sem avaliar os projetos de infraestruturas que eram entregues à cidade. Esse foi um problema que nós resolvemos a partir de 2022, quando a gente implantou um manual. Esse manual ele contempla drenagem, pavimentação e iluminação. Todos os projetos dos novos loteamentos eles são aprovados na Prefeitura de Mossoró, na Secretaria de Infraestrutura especificamente nesses temas e na Secretaria de Seu Miguel Rogério no tema de iluminação. Nós temos um passivo muito grande a respeito da pavimentação de má qualidade entregue à população de Mossoró. Nós fizemos uma ação na Nova Mossoró, fizemos um investimento de quase 10 milhões de reais, né? Nós recuperamos toda a avenida principal, que é a antiga Avenida Mossoró, que foi nomeada agora, e nós fizemos mais 6 ou 7 ruas na Nova Mossoró de intertravado, de piso novo intertravado. Infelizmente, estamos com esse passivo e temos que resolver. Nós temos um planejamento na Secretaria, estamos trabalhando com 5 equipes de tapa-buraco em diversas regiões da cidade, e uma equipe de asfalto, que nesse período chuvoso é mais complicado a gente fazer essa execução. Mas estamos atentos a todas as demandas da população. Inclusive, temos uma lista gigante de serviços lá, que a gente faz essa programação por bairro, inclusive. Então, nesse caso, vocês têm uma programação e, como o senhor falou, eu até vi a Prefeitura anunciando o tapa-buraco.
para esse período do ano, mas em função das chuvas, vocês interrompem, retomam depois? Como é que acontece essa programação? Nós continuamos trabalhando. O problema principalmente é do asfalto. Nós iniciamos na João Cordeiro, lá no bairro Barroca, Santo Antônio, naquela região. Passamos para a Avenida Bel Coelho, mas a gente tem um problema. A usina, ela roda numa região diferente do Mossoró. Quando chove lá ou quando chove aqui, a gente interrompe a operação, que é o que está acontecendo no momento. As equipes de tapa-buraco, de paralelo, nós não terminamos. O serviço ele continua, apesar das chuvas. Há um transtorno maior na execução, uma demora maior, mas ela é feita, sim. Então, no caso, a usina é lá em Açu? Ela está na região de Caraúbas. De Caraúbas, que é o CBUQ que vocês trazem aqui, Isso, o asfalto, exatamente. né? Para poder fazer a recuperação. Olha, o senhor falou aí sobre alguns bairros, inclusive os bairros que foram citados aqui pelo Emanuel, que inclusive o Sumaré também está entre eles, e ele até reclama de algumas situações que envolvem o Sumaré. E tem também uma pergunta aqui, que é do Cláudio Fé. Ele fala sobre a situação dos intertravados, né? Que foi uma área que o senhor até mencionou aqui no intervalo, que foi um trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. Ele disse que na rua Lorival Caetano, no Sumaré, fizeram um piso intertravado e não deixaram o escoamento da água. E todas as esquinas ficaram com poças de água, principalmente água de esgoto. O senhor tem conhecimento dessa situação? Não. Na realidade, a Lorival Caetano ela foi a primeira rua que a Prefeitura de Mossoró executou o piso intertravado. Todas as ruas de Mossoró, a despeito do piso intertravado, elas vão com um projeto. Esse projeto é aprovado na Secretaria. Nós conferimos na entrega, inclusive os caimentos, e não tem nenhuma recorrência de problema desse tipo. A gente pede à população também a conscientização de tratar o esgoto. O esgoto ele não pode ser jogado na rua, né? Tem um destino certo, ou saneado, ou através do sistema de esgotamento particular, como Fossa e Sumidouro, mas ele não deve ser lançado na rua. A única água permitida para ser lançada na rua é a água pluvial, de chuva. Entendi. Pois é, tá aí os esclarecimentos do secretário. Tem muita participação aqui, secretário, ainda mais quando a gente fala, né? Quando começa a chover, aí que os problemas, eles acabam aparecendo, se evidenciando, né, nos bairros. Claro. E a gente tem uma pergunta aqui lá do Odete Rosado, é o Onei Lima. Ele diz o seguinte, que não temos infraestruturas, 90% das ruas não têm acesso, principalmente na entrada do conjunto. Existe algum projeto de infraestrutura pensado para o Odete Rosado? Nós pensamos a revitalização da avenida, o prolongamento, né, da avenida da UERN, né, que é conhecida ali, aquela de asfalto. Porém, ele não teve viabilidade em virtude da localidade que foi construído o terreno, né, o loteamento, desculpe. O que acontece? Barra naquela discussão que tivemos agora há pouco dos projetos serem implantados em regiões inadequadas, né? A região do Odete, exclusivamente, ela foi construída, todas as casas, é conhecido o problema que tem lá, né, porque elas racham, enfim, tem esses problemas. Exatamente, esse problema da rachadura das casas lá, inclusive foram condenadas pela Defesa Civil. Exatamente. Há uma judicialização junto com a Caixa Econômica Federal, que foi o órgão que financiou, e foi um problema de inadequação. Eles foram construídos dentro de um açude, então não tem muita viabilidade nesse sentido. Uhum. Mas que ele fala também sobre a via de acesso, né? Eu lembro que quando logo que foi entregue o conjunto, precisava dessa via de acesso ser pavimentada e também iluminada para melhorar a mobilidade para os moradores ali do Odete Rosado, né? Mas sim, essa via ela está em boas condições atualmente? Hoje não muito. No período chuvoso, esse acesso, para a gente fazer esse acesso, principalmente naquela região, não adianta um reparo nesse período, porque ele tem um solo mole, um solo argiloso. Nós chegamos a ventilar algumas imagens, né, no reparo que fizemos lá, exatamente na rota do ônibus, nas principais ruas do conjunto. E essa ventilação mostra claramente a qualidade do terreno que tem lá. Nós cavamos cerca de 1 metro argiloso, então não tem sustentação. A gente tem que esperar o período chuvoso. Obviamente, a gente vai dar uma atenção maior lá, já que o telespectador está apontando, para a gente solucionar os problemas. Tá aí, Onei Lima, sua demanda, o secretário já está ciente também para dar uma atenção para esse trecho em específico, e são muitas demandas aqui da cidade, a secretaria menciona aqui e responde sobre essas situações. Olha, tem outra pergunta aqui, que é a Luísa do bairro Bela Vista, ela diz que a rua de frente é o UNP. Pergunta quando é que vai chegar a pavimentação lá no Bela Vista, que ela diz que tem muita lama ali e o acesso fica horrível. Excelente pergunta. Nós estamos executando um contrato exclusivamente para o Bela Vista, um investimento de quase 10 milhões de reais intertravado,
Iniciamos ali por a Rua dos Despachantes, atrás da rodoviária. Nós já temos prontas lá cerca de 4 ruas que fizemos e estamos trabalhando em mais 3. Concluindo aquela região, nós vamos fazer a demanda do Bela Vista do outro lado, que é nas proximidades da UNP. Nós vamos fazer lá cerca de 10 ruas em intertravado. Essa região do Bela Vista, que ela é bem próxima ali à Avenida João da Escócia, né? Fica ali bem próximo, paralela à Avenida João da Escócia, e eles sempre relatam essas dificuldades que se acentuam no período de chuvas, né? Em função de não ter pavimento, né? Então, como o senhor falou, existe já um projeto pensado para esse trecho. Olha, tem também uma participação aqui, deixa eu ver de quem é, deixa eu só ver aqui, confirmar quem é o nome dessa pessoa que está participando aqui com a gente. Ele fala a seguinte questão: por que a Prefeitura não asfalta as ruas Nilo Peçanha e a Marechal Hermes, já que as duas desaguam lá no Complexo 15 de Março e são muito largas, com canteiro no meio? Elas são praticamente duas avenidas asfaltadas, dá melhor espaço, também a da Cobal. E ele fala que esse assunto do asfalto é fundamental para a melhoria da mobilidade urbana. Perfeito. A Prefeitura de Mossoró, desde 2021, fez um investimento gigante em asfalto. Foram mais de 85 quilômetros de ruas asfaltadas, inclusive essas ruas que ele citou. Obviamente, a questão do asfalto ela é muito delicada, no sentido da gente não poder simplesmente levar a pavimentação por esses termos que eu estou explicando. A base, às vezes, é inadequada, não suporta a carga, porque quando a gente asfalta, ele aumenta a velocidade e aumenta a carga dos veículos que passam na região. E nós temos que fazer interligação. Não é possível pensar em asfalto sem fazer interligações, porque a gente vai acabar, no final da via, com um gargalo de trânsito. E tem uma problemática também, porque quando a gente começa a pavimentar muito, há a exigência de semáforos, enfim. Então, essa questão do asfalto a gente tem pensado muito. Nós estamos trabalhando ali no final da Cobal, com intertravado, interligando já no complexo viário. Ela vai ser a primeira que a gente vai direcionar o trânsito para aquela região, e as demais regiões a gente vai pensar o impacto que ele vai causar nesse deságue. Pois é, inclusive essa resposta que o senhor deu agora tem a ver com a pergunta do Jacques Sandro, que ele disse justamente como é que vai voltar o programa Asfalto nas Ruas, lá do Alto São Manuel, né? Então, o senhor falou que tem esse planejamento pensando também nos impactos para o trânsito, né? Porque uma via asfaltada, normalmente os condutores tendem a correr um pouco mais. E aí começam as demandas por sinalização, por redutores de velocidade, por semáforos, né? Inclusive, a gente recebeu aqui o secretário de Mobilidade Urbana e ele falou desse trabalho em conjunto da Secretaria de Mobilidade Urbana com a Secretaria de Infraestrutura, que elas precisam andar juntas para que as ações sejam realizadas de forma que aconteça essa parceria também. Olha, quem precisa de algum atendimento com relação à situação eleitoral tem até o dia 6 de maio para buscar esses serviços disponibilizados pelo TRE. No último sábado, dia 2, o Fórum Eleitoral aqui de Mossoró realizou plantão até o início da tarde para garantir esses atendimentos à população. 6 de maio é o prazo final para as operações de cadastro do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, o TRE-RN. Até quarta-feira desta semana, poderão ser solicitados atendimentos como novo título de eleitor, regularização para quem está com o título cancelado, coleta biométrica, entre outros. No último sábado, o Fórum Eleitoral de Mossoró, no bairro Abolição 2, realizou plantão para garantir esses serviços à população. Todas essas operações, passado o dia 6 de maio, não poderão mais ser feitas até novembro deste ano. Ou seja, vão ficar aí 180 dias parados. Então é importante que, se você quer realizar alguma dessas operações, compareça dentro desse prazo. Atendimento acontecendo tranquilamente aqui no Fórum Eleitoral. Quem precisar de algum dos serviços deve estar atento ao prazo e também garantirá o exercício da cidadania. Muito bom, graças a Deus. Foi bem ligeiro, só para transferir mesmo para Mossoró. Você votava em outro município e transferiu para cá? Foi. Qual era o município? Pibal. Aí transferiu para cá porque mora aqui? É. Fica melhor. Fica melhor. É muito importante exercermos os nossos direitos e, diante disso, fazermos essa transferência o mais rápido possível. Então, é muito importante que até o dia 6 nós estejamos regularizados para melhor exercermos. Foi rápido o atendimento? Foi super rápido, muito prático. A logística também de ter pouca gente, então, inclusive, facilitou bastante. Indico que o mais rápido possível venham tirar o título, né, para ter mais essa emoção de conseguir votar. Porque é uma emoção muito grande. E é um direito, né, do cidadão.
Com certeza, é um direito. Até quarta-feira, os atendimentos no Fórum Eleitoral serão das 8 da manhã até as 6 horas da noite. O dia 6 de maio, 150 dias antes do pleito, ele marca o encerramento das operações de cadastro. Nós, na segunda, terça e quarta, estaremos funcionando de 8 às 18, tanto aqui como na Central do Cidadão, ali no centro da cidade, justamente para podermos atender todo mundo. No último dia, dia 6, nós garantiremos o atendimento de todas as pessoas que comparecerem até as 18 horas. Tá aí Márcio Oliveira, do TRE, falando sobre esse atendimento do cartório eleitoral nesse período, como ele falou, 150 dias que antecede o pleito, né? Então, há esse trabalho aí para que as pessoas possam regularizar a situação, para quem vai mudar de domicílio eleitoral, para quem quer fazer o título pela primeira vez, inclusive para quem é facultativo, né? Pessoas acima de 16 anos que ainda é facultativo o direito ao voto, então pode ir lá também realizar esse procedimento para votar nesse ano de 2026, assim como outros procedimentos de biometria também disponíveis lá no TRE, no fórum aqui, o Celina Guimarães Viana. E amanhã a gente vai ter aqui, inclusive, o coordenador, o chefe, na verdade, do 33ª Zona Eleitoral, que vai tratar sobre todas essas dúvidas que envolvem os cartórios eleitorais e esses procedimentos aí que já estão quase no fim do prazo, viu? O dia 6 de maio encerra o prazo, então quem deixar para a última hora vai enfrentar aquelas longas filas lá no TRE. Olha, o pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte, o Álvaro Dias, ficou ausente do estado por mais de 15 dias. De acordo com a sua assessoria, a ausência ocorreu para a realização de uma cirurgia oftalmológica e um check-up médico em São Paulo. Nesta segunda, Álvaro reapareceu com visual renovado, viu? De acordo com o blog do jornalista Heitor Gregório, o pré-candidato realizou uma blefaroplastia, uma cirurgia estética nas pálpebras superiores e inferiores, além de uma lipoaspiração na região do pescoço. O primeiro compromisso público após o retorno foi na Fierne, onde foi recebido pelo presidente Roberto Serquis. Tá aí essas imagens que foram publicadas hoje nos stories do pré-candidato ao governo do PL. O Álvaro Dias aí deu uma renovada no visual, também falou que esteve em São Paulo para procedimentos de saúde, também ia fazer um check-up no coração. Passou alguns dias ausentes da agenda política aqui no Rio Grande do Norte e já está de volta aí nessa agenda com a Fierne. Agora a gente vai voltar a falar sobre infraestrutura com o secretário Josenildo Gomes, que traz esses esclarecimentos acerca desses trabalhos realizados aqui em Mossoró. Secretário, falando um pouco do Complexo Viário 15 de Março, que foi uma obra importante entregue aqui na cidade de Mossoró, como eu falei no bloco anterior. O Complexo Viário, alguns apresentaram problemas ainda de infraestrutura em alguns trechos, todos foram sanados. Como é que está hoje a situação do Complexo Viário? Exatamente. O Complexo Viário é a obra mais importante de mobilidade da cidade de Mossoró. Nós entregamos no início do ano, né, ainda na gestão do prefeito Alisson Bezerra. Particularmente foi a obra mais difícil da minha carreira em termos de complexidade. Sim, o Complexo Viário está entregue à população. Existe uma questão ainda com a Chesf a respeito das linhas de alta tensão, que é um trecho que a gente precisa concluir, mas ele está entregue à população, todos os reparos eles são feitos. Alguns problemas que houve no Complexo Viário foi emitida uma nota, inclusive pela empresa, deixar a população tranquila quanto a isso. Nós temos hoje pessoas qualificadas na fiscalização dessas obras de infraestrutura, nós temos pós-graduados, mestrandos, enfim, e nós temos nesse contrato a CLC, que é uma das maiores empresas do Brasil. Então pode deixar a população tranquila nesse aspecto. Nós estamos monitorando tudo o que está acontecendo no Complexo Viário. E aí, em relação a obras estruturantes, né, como o senhor mencionou, a obra do Complexo Viário 15 de Março, que foi uma obra estruturante, qual é a próxima obra a ser entregue pela Prefeitura de Mossoró, em se tratando de obra que tem uma grandiosidade, que exige também uma dedicação maior da infraestrutura? Natália, quando se trata de infraestrutura, a gente depende muito do recurso, né? Hoje, a gente está tratando de infraestrutura, basicamente, a questão do aspecto da drenagem, né, que nós estamos fazendo diversos pontos, ampliando redes, enfim, e nós estamos tratando também a entrega dos contratos de pavimentação, né? Pavimentação. Nós estamos hoje com 4 contratos de pavimentação a ser entregue à população em diversos aspectos, paralelo, intertravado, enfim, diversos aspectos. A próxima obra estruturante que nós estamos pensando, trabalhando nela já há algum tempo, é a duplicação da Francisco Mota, que nós estamos em fase de projeto e fazendo análise dele.
a duplicação da Avenida Francisco Mota. Para você que está em casa, é um trecho ali que passa em frente ao Fersa, né? Exato. Aquele trecho ali que acaba também entrando na área da BR também, ali que vai para a Areia Branca, mas tem um trecho ali que é de competência do município. Então, como é que está a execução? O senhor falou que está em fase de projeto, né? O que é que vocês estão pensando em termos de projeto para aquele trecho ali da Avenida Francisco Mota? Inclusive, o ex-prefeito Alisson Bezerra anunciou no dia da entrega do Complexo Viário 15 de março. Exatamente. Nós só pensamos numa prefeitura grande, né? Então, não é diferente o projeto que estamos pensando para Francisco Mota. Inclusive, já houve uma pitadinha do nosso atual prefeito, Marcos Medeiros. Ele já pediu uma intervenção, né, que é a inclusão de uma ciclovia naquela região. O trecho, para a população entender que estamos pensando, ele vai do Sabino Palace, mais ou menos no cruzamento com a Presidente Dutra, até depois do complexo viário. Então, nós pensamos ali em uma trincheira, né, que é uma sequência, né? A BR não tem seção nesse sentido, ela é uma trincheira que ela passa por baixo de um viaduto, em 2 trechos, e uma intervenção também ali na altura do Van Rosado, para melhorar aquele fluxo e retirar o semáforo, e posteriormente também no complexo viário. Então, nós estamos pensando em 4 faixas, 4 vias, com mais as marginais. Então, na região que é possível. Ali a gente tem uma região no Van Rosado, antes do Van Rosado, que tem um trecho de alagadício, que tem uma lagoa que não será possível fazer as faixas de marginais, mas todo o outro trecho é pensado dessa forma. Então, tem uma previsão, que vocês têm assim, uma estimativa de quando essa obra pode ser entregue a partir da elaboração do projeto e das fases seguintes? A estimativa ela é parecida com a que é o do complexo viário. Nós estamos tratando lá em torno de 5, 6 quilômetros de via, estimativa de conclusão em 2 anos, porém, a gente ainda está pleiteando recursos, né? O projeto ele já foi apresentado 3 versões, nós devolvemos ao projetista, fazendo os apontamentos que são necessários, ali acesso do DENIT, a própria resolução da UFESA, do pedestre, fazer uma passarela naquela região para também eliminar o semáforo, enfim. A gente já fez algumas coisas em intervenções, muito provavelmente ele apresentará o projeto final dentro de 3, 4 meses. Tem uma previsão de quanto o investimento será para essa obra? Como o senhor falou, precisa de um convênio, né? Precisa de receber recursos federais para que essa obra seja executada, mas tem uma previsão de quanto ela deve custar, tendo em vista a complexidade da obra? É uma obra complexa, nós não temos pontos naquela região, mas como eu disse, nós temos 2 trincheiras, né? Com rotatórias, enfim, é uma obra que está avaliada mais ou menos em 70 milhões de reais. 70 milhões de reais, está aí. Essa obra que já foi anunciada, né, como o secretário falou, está na fase aí de projeto e viabilidade financeira também para ser executada. Secretário, um ponto importante que tem a ver com a cidade de Mossoró, foi aprovado na Câmara a alteração do plano diretor, o novo plano diretor de Mossoró. O plano diretor antigo, ele datava há cerca de 20 anos da aprovação. A dinâmica da cidade é outra, completamente diferente. As necessidades urbanas mudaram completamente nesses últimos 20 anos, né? A própria cidade, se você observar, por exemplo, nessa época não existia a Avenida João da Escócia, não existiam várias avenidas que hoje são avenidas importantes e cruciais para a mobilidade urbana aqui de Mossoró. E falando sobre esse novo plano diretor, uma polêmica envolveu a redução do perímetro urbano de Mossoró, ou seja, redução do tamanho da cidade. E aí, o que é que isso impacta diretamente, por exemplo, tratando aqui de um assunto que o senhor falou sobre o conjunto Odete Rosado, que é um conjunto que foi entregue pelo Faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, né? E a Minha Casa Minha Vida, ela tem essa característica de conjuntos entregues em áreas mais periféricas, mais afastadas do centro da cidade. São regiões, eu acredito que também os preços dos imóveis são mais baratos, dos terrenos, para que sejam feitas essas construções. Essa redução do perímetro urbano, ela pode impactar nessa relação com esse projeto do governo federal, do Minha Casa Minha Vida, aqui em Mossoró? Pelo contrário, o projeto, o plano diretor, ele foi um trabalho da secretária Sarino, mandar um abraço para ela aqui, trabalhamos juntos, né? Fizemos diversas intervenções na área de infraestrutura, drenagem, enfim, opinamos sobre o cone do aeroporto, que é um outro assunto naquela região que impactava a construção de prédios. A redução do plano diretor do perímetro urbano, ele não impacta diretamente, porque ele não deve ser uma ação analisada sozinha, né? Nós implementamos o lote mínimo, a redução do lote, áreas de benefício.
Mossoró tem em torno de 43% de área livre, o que é muito para uma região que ela acaba espaçando a cidade e acaba trazendo um custo elevado para a prefeitura de levar a infraestrutura, levar UBS, escolas, dificulta o transporte, dificulta essas regiões de acesso à população para o trabalho. Enfim, eu considero, na minha opinião, uma decisão acertada dela. E aí, em relação a essas questões que envolvem infraestrutura, por exemplo, muitas vezes a população tem essas dúvidas, né? Alguns loteamentos que são construídos em áreas mais afastadas da cidade, até onde vai a responsabilidade da construtora que vendeu aqueles lotes, que comercializou, e da Prefeitura de Mossoró, em termos de infraestrutura, de acessos, como é que é dividida essa responsabilidade, onde é que a Prefeitura tem que atuar especificamente? Perfeito. Hoje nós fazemos um contrato coordenado, uma ação coordenada com a Secretaria de Sarini, que aprova os projetos de infraestrutura apresentados à cidade de Mossoró. A infraestrutura, ela cabe a avaliação da drenagem e da pavimentação, dos projetos de drenagem, pavimentação e áreas verdes. A Secretaria de São Miguel Rogério trata da iluminação pública. Nós lançamos, como eu disse, em 2022, um manual que ele trata desses 3 assuntos, apresentando ao construtor a qualidade mínima que queremos, certo? Todas as ações da Prefeitura elas são verificadas antes, durante e na entrega. Fizemos isso, por exemplo, no Américas, no condomínio Américas, que é um condomínio de loteamento fechado, mas nós fomos lá com toda a nossa equipe dar aqui perto da João da Escócia, né? Por trás ali. Exatamente, ali próximo ao shopping, mais ou menos. E nós fazemos essas ações em todos os empreendimentos a partir de 2022 e com a cobrança também para os anteriores, em virtude da má qualidade da pavimentação, a ausência, inclusive, de drenagem, e essa é uma responsabilidade exclusivamente de quem loteia, né? Então, a Prefeitura atua na aprovação de projetos, no acompanhamento da obra esporadicamente, no recebimento da obra e, posteriormente, a gente tem a garantia de obra que é exclusivamente do construtor, tanto da residência quanto das infraestruturas, que é acompanhado também por nós. Tá aí o esclarecimento do secretário Josenildo. Tem 2 perguntas aqui, acho que dá tempo rapidinho, o secretário pode responder em 1 minuto, viu, gente? Tem bem rapidinho. Tá. O Francisco Carlos, ele pergunta se tem algum projeto para o Boa Vista, próximo do antigo CEMIC, e tem também o Claudeci Silvino, que fala da rua Abel Fernandes do Nascimento, no Alto da Pelonha. Você tem projetos para esses 2 trechos. Boa Vista, que é um bairro aqui mais próximo central, e lá no Alto da Pelonha. Perfeito. O Boa Vista, a gente vai fazer algumas ruas lá no Boa Vista, já estamos projetando, inclusive. É uma ação junto com o governo federal. E a Abel Fernandes, ela é uma rua que a gente conhece ali no Vão Rosado, é uma rua extensa. Nós temos um problema importante lá de drenagem, estamos tentando solucionar, mas já está no nosso radar também. Obrigada, secretário, pelo atendimento à nossa demanda, por responder as perguntas. Boa sorte aí na condução da secretaria. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui esclarecendo as questões de infraestrutura à população, estamos à disposição. Hoje o Cenário Político entrevistou o Josenildo Gomes, secretário municipal de infraestrutura. A gente volta amanhã com muito mais entrevistas aqui no programa Cenário Político. A você uma boa noite. A gente volta amanhã, mesmo horário, 7h25. Até lá. Tchau, tchau.